A TVPT está no ar, muito bom dia a você que nos acompanha, as pessoas que estão aí vendo e acompanhando também o trabalho do Partido dos Trabalhadores, e aqui na TVPT acompanha os nossos debates, as nossas conversas. Só que hoje a gente não vai ter um debate, a gente vai ter uma conversa com uma pessoa bastante importante no núcleo jurídico, especialmente para nós do Partido dos Trabalhadores, porque ele é o advogado do presidente Lula. Só que o assunto de hoje, o assunto que a gente vai tratar, e aí eu vou esperar um pouquinho para que as pessoas comecem a entrar, doutor Zanin, é o Cristiano Zanin, que está aqui conosco, eu, porque já estou aqui conversando com ele, já o chamo assim, mais próximo Zanin, mas doutor Cristiano Zanin, ele vai falar conosco sobre um assunto muito importante, que mexeu bastante no meio jurídico essa semana, que foi a situação da manutenção, da condenação do presidente Lula na situação do sítio de Atibaia, um julgamento que aconteceu no TRF4, e na ocasião o próprio Cristiano Zanin, ele já anunciou que foi uma condenação de caráter arbitrário. E aí a gente vai querer saber mais detalhes sobre isso, por que ele trouxe esse direcionamento, o que está de errado, porque as pessoas precisam abrir os olhos para o que está acontecendo e a justiça ela precisa ser preservada. E aí eu dou uma saudação ao doutor Cristiano Zanin, muito bem-vindo aqui à TVPT, esse canal de comunicação com as pessoas do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, doutor Cristiano. Bom dia, Candice, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje para poder debater, né, um assunto tão importante, não só para o ex-presidente Lula, mas também para toda a sociedade. Nós estamos falando de afronta ao Estado de Direito, a negação de julgamento justo, imparcial e independente, dentre outros temas. E gostaria, de início, se você me permitir, de mandar os parabéns daqui para a Valesca, que também, além de ser minha esposa, também é advogada do presidente Lula e que hoje faz aniversário. Olha, que maravilha, parabéns Valesca, em nome de todos da TVPT, do Partido dos Trabalhadores, e certamente de todos que nos acompanham. Só que antes de eu fazer a nossa primeira pergunta para o senhor e iniciar essa conversa, doutor Cristiano Zanin, eu queria alertar as pessoas que estão nos acompanhando que se eles ainda não se inscreveram no nosso canal, que se inscrevam e aperta lá aquele sininho para que vocês fiquem sabendo do que vai acontecer aqui na TVPT. Então, sempre que você apertar o sininho, você vai ser alertado, olha, tem programa, está começando agora. Isso é importante, a sua participação, a sua audiência, a sua interação é muito importante. Agora, doutor Cristiano, vamos à nossa conversa de fato. Eu queria saber primeiro, e para que as pessoas tenham esse conhecimento, qual foi o significado desta decisão, desta última decisão, que mantém a condenação do presidente Lula numa situação que a gente já viu e reviu, que houve excessos, que houve falta de provas e que as pessoas precisam entender o significado disso e já definir para as pessoas quais serão os próximos passos da defesa. Candice, eu acho importante, primeiro, contextualizar, né, essa decisão proferida nesta semana pelo TRF da 4ª Região, ela está relacionada ao chamado caso do sítio de Atibaia, que é uma acusação absurda feita pela Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula. Esse processo começou lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele foi todo conduzido pelo então juiz Sérgio Moro, da forma parcial que nós já mostramos muitas vezes, e quando o ex-juiz Moro foi para o governo do presidente Bolsonaro, esse processo foi assumido por uma outra juíza que proferiu uma sentença condenatória contra o ex-presidente Lula. E nós fizemos a prova pericial de que a sentença condenatória havia sido copiada de uma outra sentença do ex-juiz Sérgio Moro.
Então, quer dizer, não houve ali nenhum tipo de análise de prova dos argumentos da defesa, mas sim simplesmente se colocou ali uma sentença que já havia sido proferida em outro processo pelo ex-juiz Sérgio Moro. Nós recorremos dessa sentença para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E o tribunal, a despeito de ter sido alertado para essa situação da sentença proferida por aproveitamento e de inúmeros outros vícios, nulidades e, sobretudo, da inocência do ex-presidente Lula em relação à acusação que lhe foi feita, o tribunal decidiu não só manter a condenação de primeira instância, como também elevar a pena que havia sido aplicada contra o ex-presidente Lula. E depois disso, nós apresentamos um novo recurso para o TRF da Quarta Região, que foi este recurso julgado nesta semana. E o tribunal não quis, se recusou a analisar as diversas omissões, contradições e obscuridades que nós havíamos apresentado. Eu vou citar, se você me permitir, dois vícios que estavam ali colocados. O primeiro é que o ex-presidente Lula foi absolvido num processo em Brasília das mesmas acusações que foram feitas contra ele nesse processo. E lá em Brasília, não só ele foi absolvido, como o Ministério Público Federal concordou com a absolvição. Então, a absolvição foi definitiva. Como é que pode o ex-presidente Lula ter sido absolvido em Brasília, inclusive com a concordância do Ministério Público, e ser condenado pela Lava Jato de Curitiba com base nas mesmas acusações? Então, esse era um primeiro vício que não foi corrigido. O segundo vício, nós fizemos uma prova pericial nos chamados sistemas da Odebrecht, que são, inclusive, usados para acusar o ex-presidente Lula e outras pessoas, e mostramos que o valor que o Ministério Público e a sentença condenatória dizem que foi destinado para o presidente Lula na reforma desse sítio que não é dele, nós provamos que esse valor foi sacado em favor de um executivo da própria empresa, da própria Odebrecht. Então, veja, são dois fatos indiscutíveis que simplesmente foram desprezados pelo tribunal nesse julgamento. Há muitos outros, mas eu cito esses dois que são muito fáceis de serem compreendidos. Cláudio. Doutor Zanin, aí para complementar essa informação, eu vou para o senso comum, né, o que as pessoas entendem. Só este fato de ter copiado e colado uma situação tão delicada, né, em que a gente já vê por diversas vezes o comprometimento do então juiz Sérgio Moro, só isso aí já era um problema muito grave. E por que a justiça entende diferente, doutor Zanin? Olha, porque a nossa visão é que, em relação à Lava Jato de Curitiba, não existe, de fato, uma acusação baseada em prova, uma condenação baseada em prova. O que existe é o uso estratégico do direito para fins de perseguição política. É aquilo que nós, há muito tempo, apresentamos como sendo o lawfare, né, que é esse uso estratégico do direito para perseguir uma pessoa, para deslegitimar uma pessoa. E o caso do presidente Lula é um caso emblemático de lawfare. Nós, desde 2016, nós trouxemos, eu, Valesca, trouxemos esse conceito, desenvolvemos e mostramos que o ex-presidente Lula seria perseguido por meio de processos judiciais sem nenhuma base. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, não há uma explicação jurídica para que argumentos como esses que eu coloquei, que são indiscutíveis, não sejam considerados, seja para declarar a nulidade desse e de outros processos, seja para absolver
o ex-presidente Lula porque ele não cometeu qualquer crime. Para que o povo brasileiro também entenda, este recurso que foi julgado, a defesa alegou o quê? O que vocês queriam que a justiça enxergasse? Nós buscávamos que o tribunal corrigisse omissões em relação ao julgado anterior, ou seja, que ele efetivamente analisasse os nossos fundamentos, os nossos argumentos, para que isso levasse à declaração da nulidade do processo ou à absolvição, desde logo, do ex-presidente Lula. Então, nós queríamos, por exemplo, que o tribunal constatasse que a sentença havia sido proferida por aproveitamento de outra, do ex-juiz Sérgio Moro. Queríamos que o tribunal constatasse que o ex-presidente Lula já foi absolvido definitivamente por um outro juiz das mesmas acusações. Queríamos que o tribunal olhasse a prova pericial que nós levamos, mostrando que o valor que é atribuído ao ex-presidente Lula, na verdade, foi sacado em favor de um executivo da empresa Odebrecht, dentre outras coisas. Mas nada disso foi visto. O tribunal preferiu manter a condenação anterior e desprezar estes e outros tantos argumentos. Olha, é importante que a gente deixe claro para as pessoas que a luta do Partido dos Trabalhadores é para mostrar exatamente isso, o uso do Estado, o uso da justiça para fins de perseguição política. A gente vai insistir nessa tecla, é isso que a defesa do ex-presidente Lula faz em cada passo dos processos, e aí eu quero continuar a falar sobre os processos, para a gente aclarar as ideias das pessoas e para que elas entendam onde é que está a nossa luta, onde é que está o problema, e que elas queiram participar dessa luta conosco, porque é muita injustiça, essa injustiça, se hoje é com outra pessoa, amanhã pode ser conosco. Então, é bom que a gente deixe isso bastante claro. Sobre o processo do triplex de Atibaia, doutor Zanin, a gente recentemente teve a surpresa da notícia de também um julgamento surpresa virtual no Superior Tribunal de Justiça. Se foi surpresa para nós, imagina para o senhor. O senhor tinha conhecimento? Como é que foi esse processo? E em que pé está esse processo do triplex de Atibaia, já que o julgamento foi feito pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, e que, de alguma maneira, ele conseguiu o objetivo de retirar o presidente Lula das eleições de 2018 com esse julgamento? Esse caso do triplex do Guarujá foi o primeiro processo aberto pela Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula. Então, foi todo conduzido pelo então juiz Sérgio Moro, que depois veio a proferir uma sentença condenando o ex-presidente Lula. Depois, o TRF da 4ª Região manteve esta condenação e agora o caso está nos tribunais superiores. Há recursos no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e também há recursos destinados ao Supremo Tribunal Federal. Dentre outros recursos que estão pendentes, está o habeas corpus, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, um habeas corpus que está no Supremo Tribunal Federal, aguardando julgamento desde 2018, e busca reconhecer ao meu ver, indiscutível suspeição do então juiz Sérgio Moro e, consequentemente, a nulidade de todos esses processos. Este recurso que você mencionou, Candice, ele está no Superior Tribunal de Justiça. É um outro recurso que busca reverter a sentença condenatória que foi proferida pelo ex-juiz Sérgio Moro, e nós, enfim, nós estamos vivendo um momento muito anormal no nosso país e em todo o mundo, momento da pandemia. Sequer estamos, né, no escritório com toda a informação disponível e, nesse dia, à 1h da manhã, entrou no sistema do tribunal a informação de que, no mesmo dia,
o tribunal iria julgar ou começar a julgar este recurso. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, mostramos que os prazos regimentais haviam sido desrespeitados, nenhum prazo regimental havia sido seguido, e o Supremo determinou o cancelamento desse julgamento, que também iria ser finalizado nesta semana. Então, pelo menos nesse caso pontual, nós tivemos aí o reconhecimento do direito do presidente Lula de ter os prazos regimentais seguidos pelos tribunais. Outra coisa que eu queria que o senhor trouxesse o ponto de vista jurídico é que, diante da notícia, não é, dessa última decisão, houve manifestações explícitas em redes sociais do ex-juiz Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol, e para nós que já acompanhamos e percebemos que é preciso manter uma imparcialidade, porque eles são entes públicos, eles trabalham para o povo, e eles foram lá claramente demonstrar as suas emoções em relação a isso. Aí vem a nossa pergunta: isso pode? E no meio jurídico, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que essas manifestações dos procuradores da Lava Jato e também do ex-juiz Sérgio Moro só reforçam que o presidente é vítima do direito penal do inimigo, porque não faz nenhum sentido que aqueles que participam da acusação ou que julgaram um caso vá às redes sociais, vá ao Twitter para comemorar a condenação dessa pessoa. Essas pessoas, elas usam do poder do Estado para condenar pessoas, para acusar pessoas. Então, não faz sentido, dentro da lógica de um sistema de justiça que preserve as garantias fundamentais, ter uma situação como essa. Isso não é novidade. É importante que as pessoas saibam. Ao longo de todo o processo, esses procuradores fizeram manifestações em redes sociais, inúmeras entrevistas colocando o presidente Lula como culpado quando sequer havia um julgamento. São comportamentos absolutamente inaceitáveis dentro de um sistema de justiça que efetivamente observe as garantias fundamentais. Não por outro motivo que várias dessas mensagens nas redes sociais publicadas pelos procuradores da Lava Jato estão anexadas aos processos e aos pedidos para que seja reconhecida não só a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas também dos próprios procuradores da Lava Jato. A gente sabe que o trâmite judicial ele leva um tempo. E eu não sei se o senhor percebe, eu queria também a sua impressão. Quando o senhor começou a dar as primeiras entrevistas, que começou todo esse procedimento e toda essa perseguição política contra o ex-presidente Lula, o senhor falava e as pessoas não acreditavam, achavam que não, que existia realmente um super-herói, que era aquele juiz que estava perseguindo as pessoas no combate à corrupção. E aí eu acho que, diante de tantas coisas que foram explicitadas, diante de tantas provas nossas de que há algo errado acontecendo, no caso do ex-presidente Lula, que o senhor percebe que já mudou um pouco, já há uma compreensão de que houve excessos, de que está havendo abuso, de que, de alguma maneira, houve uma combinação, uma trama para que existisse essa condenação do ex-presidente Lula, porque lá atrás, se o Lula não concorresse, o Bolsonaro chegaria onde chegou, o ministro chegaria onde chegou, e é tanto que, quando houve essa briguinha deles, o Bolsonaro falou: o Moro teve seu papel, ele prendeu o Lula. Isso, olha, isso causa bastante indignação para quem está assistindo de casa a uma declaração dessa. Como é que o senhor vê? O senhor vê que as pessoas estão começando a entender que é mesmo para a gente ficar conversando sobre esse assunto e trazer esclarecimentos? Eu acho que sim, foi vencendo, né, uma luta jurídica muito intensa e desleal
ao longo de um tempo já longo, mas eu vejo que as pessoas estão, sim, se dando conta de que esses processos contra o ex-presidente Lula, essas investigações, elas não são algo dentro da normalidade, não há nenhuma materialidade que possa justificá-las. Ao contrário, o que nós vemos são, sequencialmente, abusos sempre voltados a manter condenações que não têm qualquer base. Nós, enfim, já são muitos anos, né, nessa defesa, e tudo que nós fomos dizendo ao longo do tempo acabou sendo reforçado por um escândalo que ainda não foi devidamente analisado, que foi a chamada Vaza Jato. O portal The Intercept, junto com diversos outros veículos de imprensa, publicaram mensagens trocadas pelo então juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, e são mensagens que são estarrecedoras, embora a gente não achasse que fosse diferente, mas lendo aquelas mensagens, a gente vê o grau de comprometimento, o grau de aliança e até mesmo de orientação que havia por parte do então juiz Sérgio Moro com os procuradores. Num processo normal, você tem a figura da acusação, você tem a defesa e tem um juiz imparcial e equidistante destas duas partes, analisando argumentos de lado a lado. Nesses casos do presidente Lula, no entanto, o que nós tínhamos era a acusação junto com o juiz, formando um time só e atacando a defesa. Então, é evidente que não se pode cogitar de qualquer processo válido e legítimo numa situação como essa. Então, para aqueles que não queriam nos ouvir, não queriam entender aquilo que nós colocávamos, foi muito importante esse escândalo da Vaza Jato, porque quem quiser pode ir à internet e ler as mensagens que eram trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. E, seguramente, isso não poderia ter acontecido, não só aqui no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Eu sempre acho importante que as pessoas façam a seguinte reflexão: se fosse você o acusado, se fosse você o investigado, você acharia normal que o promotor do processo estivesse trocando mensagens com o juiz e sendo por ele orientado? Então, esta é a situação que devemos analisar. E, doutor Zanin, cá para nós, né? Qual é o cidadão que vai resistir à força do Estado? Não tem, o senhor demonstra bastante competência a cada passo que dá nesse processo, o senhor, a doutora Valesca, a cada passo que dá no processo, mas a gente vê que é um gigante, é o Estado brasileiro. Qual é o cidadão que resiste à força do Estado brasileiro? Mas, mesmo assim, a gente é um povo brasileiro. A gente não desiste, e aí eu vou falar de esperança, a esperança do habeas corpus. Como é que está essa situação lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo a partir da suspeição do Moro, diante de tudo que a gente acompanha? Eu penso, Candice, que esse habeas corpus que está no Supremo Tribunal Federal, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, é uma ação, um recurso, como queira se chamar, muito importante, porque ali vai ser discutido todo esse histórico de ilegalidades que foram praticadas pelo ex-juiz Sérgio Moro na condução dos processos do presidente Lula. E também vai se discutir se é normal, se é aceitável o juiz que impõe uma condenação ao primeiro colocado nas pesquisas das eleições presidenciais de 2018, para impedi-lo de concorrer,
depois possa participar de um governo que foi eleito nessa circunstância. Então, são muitos fatos a serem analisados, são muitos fatos que foram colocados e comprovados, inclusive a própria ida do então juiz Moro ao governo Bolsonaro, depois de ter impedido o presidente Lula de concorrer nas eleições. Aliás, é sempre importante lembrar que esse impedimento acabou ocorrendo mesmo após nós termos eu, Valesca e o advogado Jeffrey Robertson ido ao Comitê de Direitos Humanos da ONU e trazido ao país uma liminar daquele comitê que funciona em Genebra e que tem, sim, caráter vinculante, que deveria ter sido obrigatoriamente cumprido, mas essa liminar foi também desprezada pelo Brasil. O Brasil está inadimplente perante o direito internacional depois de ter descumprido essa liminar da ONU. Mas, enfim, dentro do contexto, nós temos que ver a importância desse habeas corpus. E a força jurídica dos nossos argumentos é indiscutível. Claro que nós não sabemos o resultado do habeas corpus. Nós temos ali uma votação que será conduzida na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em que 5 ministros irão votar pelo acolhimento ou não desse habeas corpus. Se ele for acolhido, significará o reconhecimento da suspeição do ex-juiz Moro e a nulidade de todos os processos. Então, serão anuladas as penas impostas ao ex-presidente Lula e também serão restabelecidos os seus direitos políticos que foram indevidamente retirados. Já há uma previsão para isso? A previsão que nós temos é a partir de declarações dadas por alguns ministros do Supremo de que pretendem julgar este habeas corpus assim que o tribunal puder fazer sessões presenciais. Atualmente, o Supremo, assim como outros tribunais, em razão da pandemia, está realizando julgamentos por videoconferência ou até mesmo julgamentos virtuais. Mas existe a compreensão do Supremo de que esse caso é tão importante que merece uma análise presencial. Então, a expectativa que nós temos é tão logo o Supremo retome as sessões presenciais, esse habeas possa ser julgado. E aí o senhor tocou no assunto do processo da ONU. Eu queria que o senhor, e também essa situação que nós vivemos hoje da pandemia e que, de alguma maneira, acaba atrapalhando o andamento das coisas. Primeiro, eu queria saber do senhor sobre esse processo da ONU. A representatividade, o senhor falou que o Brasil está em débito com o direito internacional. A representatividade deste processo na ONU e se a pandemia agora do coronavírus ela vai atrapalhar de alguma maneira, como é que a gente vê tudo isso e o andamento? Esse processo perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele começou em julho de 2016. Foi quando nós detectamos que não havia um recurso eficaz no Brasil para paralisar as violações, as garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Naquele momento, já tinha ocorrido a condução coercitiva, ele já tinha sido alvo de uma devassa, assim como seus familiares, até os nossos ramais, os ramais do nosso escritório de advocacia, haviam sido interceptados pelo juiz Sérgio Moro para que ele pudesse acompanhar em tempo real a nossa atuação, dentre outras arbitrariedades e violações inaceitáveis às garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Então, nós, diante daquele cenário, eu, Valesca e Jeffrey Robertson levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, foi o primeiro comunicado feito por um cidadão brasileiro àquela corte internacional,
Ao longo do tempo, nós instruímos aquele processo com todas as ocorrências aqui do Brasil. Então, cada arbitrariedade, cada ilegalidade que foi ocorrendo ao longo do tempo foi sendo comunicada ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. É um processo bastante trabalhoso, porque ele se desenvolve todo em língua inglesa, então, não só as peças são feitas em inglês, mas as decisões e documentos que precisam ser levados também têm que ser vertidos para a língua inglesa, então é um trabalho bastante árduo, mas em 2018, quando a ONU concedeu aquela liminar para que o presidente Lula pudesse concorrer nas eleições presidenciais, foi porque constatou que, diante de todos aqueles elementos que nós já havíamos apresentado, não havia indícios de que o presidente Lula estivesse tendo direito a um julgamento justo. Por isso que foi concedida aquela liminar, que, lamentavelmente, foi descumprida pelo Brasil, colocando o país, como você bem observou, em débito com o direito internacional. É isso. E se tiver... Só complementando, o processo ele está pronto para ter o mérito julgado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU. Agora, diante da pandemia, diante da paralisação quase que completa das atividades do comitê em Genebra, diante dessa situação, nós precisaremos fazer uma nova avaliação assim que o cenário estiver melhor diante da pandemia e o comitê esteja, enfim, normalizando as suas atividades. Nós tínhamos, até então, a expectativa de que aquele processo fosse julgado ainda neste ano. Agora, nós teremos que fazer uma reavaliação a partir do momento em que o Comitê de Direitos Humanos da ONU retomar as suas atividades regulares. E se o comitê emitir uma decisão favorável ao presidente Lula, indicando que realmente houve excessos dos entes públicos em relação ao presidente, isso interfere em algum processo? Qual é o peso disso no andamento aqui no Brasil? Sem dúvida. Isso, as decisões, é importante esclarecer para todos que estão nos assistindo que o Brasil não só é signatário, não só aceitou fazer parte do tratado, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, subscrevendo aquele tratado, como também o Brasil subscreveu um protocolo adicional. O Brasil fez a opção por seguir decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, não é que o comitê vai mandar uma decisão para o Brasil ferindo a sua soberania. Ao contrário, o Brasil aceitou, por lei, poder ter os casos de violação de direitos humanos julgados por esse comitê. O caso do presidente Lula é o primeiro caso, mas ele está dentro desta cobertura legal que deve fazer com que o país cumpra as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Muitas vezes eu vejo na imprensa alguns equívocos. As pessoas até usam a palavra recomendação, quando, na verdade, a palavra é decisão. Aquilo que o Comitê de Direitos Humanos emite são decisões de caráter obrigatório e vinculantes, que devem ser cumpridas, sobretudo por um país como o Brasil, que aceitou a jurisdição daquele órgão internacional. Então, o Brasil já descumpriu uma decisão, está inadimplente, está devedor perante o direito internacional, e se tivermos uma decisão favorável, eu espero que o país possa cumpri-la e seguir a sua opção legislativa pela jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Eu tocou no assunto da imprensa, que às vezes
modifica um pouquinho, uma palavra ou outra para outros fins, talvez, a gente não sabe, mas que a gente tem essa constatação, tem. A imprensa, ela prefere, inclusive, falar muito mais das acusações que recaem sobre o ex-presidente Lula do que as conquistas. E digo mais, é bom a gente deixar claro para as pessoas que o presidente Lula só foi condenado uma única vez pela Lava Jato em Curitiba, não é isso, doutor Zanin? É importante que as pessoas tenham isso claro, e porque usam tanto essa palavra condenado, e essas pessoas que têm essa visão política de ataque, elas não entendem o peso dessa palavra, e o ex-presidente, se a gente for usar, ligar os pontinhos, ele só foi realmente condenado lá em Curitiba, onde era o início, né, onde brotavam as ações da Operação Lava Jato, que a gente está vendo que tem bastante a ser ajustado. Infelizmente, eu não posso generalizar, mas uma parte da imprensa, indiscutivelmente, fez uma aliança com a Lava Jato de Curitiba para que pudesse condenar o presidente Lula antes mesmo dele ter um julgamento. Então, toda aquela situação, aqueles vazamentos seletivos, aquelas publicações que davam a palavra dos acusadores, a verdade absoluta, quando na verdade sequer era ouvida, ou quando ouvida, a palavra nunca teve valor. Então, infelizmente, existe um setor da imprensa que trabalhou com esse cenário e continua trabalhando. Agora, a realidade é que esses processos, essas acusações da Lava Jato de Curitiba são absolutamente frívolas, sem materialidade, e isso não é analisado. Muitas vezes a imprensa publica os abusos claros que nós denunciamos nas nossas peças. A situação, eu diria, hoje, dos processos do presidente Lula, é que, quando ele foi julgado fora da Lava Jato de Curitiba, ele foi absolvido. Então, nós conseguimos absolvê-lo de 2 ações que tramitavam em Brasília, e não só ele foi absolvido, como o próprio Ministério Público, os procuradores que atuavam nesses processos deixaram de recorrer, aceitaram a decisão que absolveu o ex-presidente Lula. Ao passo que lá na Lava Jato de Curitiba, o resultado é sempre pré-definido. As condenações elas têm que ser impostas, independentemente do que existe no processo. Mas nós temos a expectativa de que, nos tribunais superiores, haja efetivamente uma análise isenta, imparcial, e também esses processos da Lava Jato de Curitiba sejam revertidos. Uma das acusações das quais o ex-presidente Lula já foi absolvido definitivamente é uma acusação que engloba praticamente tudo aquilo que a Lava Jato de Curitiba disse. Aquele caso de Brasília, a acusação era que o ex-presidente Lula seria o comandante de um esquema de corrupção na Petrobras. Então, o PowerPoint, né? Ali era toda a essência de tudo aquilo que a Lava Jato de Curitiba sempre afirmou e que, aliás, é a base do famoso PowerPoint do Dallagnol. O famoso PowerPoint do Dallagnol, que já foi desmascarado, não é, doutor Zanin? Exato. E nesse caso, nesse processo judicial que tramitou inicialmente no Supremo e depois baixou para uma vara da Justiça Federal de Brasília, nesse caso, o presidente Lula foi absolvido. Inclusive, o próprio juiz que proferiu a sentença disse que essas acusações eram de cunho político, que não havia absolutamente nenhum elemento para sustentá-las. E o Ministério Público concordou com a sentença e nem recorreu. Então, existe um grande disparate entre a realidade, que é essa, a realidade que está reconhecida, inclusive, numa sentença judicial de Brasília,
com aquele mundo imaginário que foi criado pela Lava Jato de Curitiba com a ajuda de uma parte da imprensa. Entendo. Doutor Zanin, eu vou só abrir uma brecha, porque a gente está tendo engajamento das pessoas, para lembrá-las que, se elas estão assistindo e ainda não se inscreveram no canal do Partido dos Trabalhadores, vai lá, se inscreve e também aperta aquele sininho. Sabe por quê? Porque quando aperta o sininho, você vai ser lembrado dos nossos programas, do que a gente está trazendo de debate, de conversa, de assuntos importantes que são necessários que a sociedade tenha conhecimento, que conversem, que falem sobre isso. Então, não deixe de estar conosco aqui no nosso canal do Partido dos Trabalhadores. Eu vou continuar a nossa conversa com o doutor Cristiano Zanin, que gentilmente está aqui conosco, trazendo esclarecimentos importantes sobre os processos e as decisões tomadas ultimamente em relação aos processos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Zanin, há um manifesto de 17 juristas, né, grandes juristas internacionais, inclusive um deles, desculpa se eu não acertar a pronúncia do nome, Susan Eckermann. Susan Eckermann, que Dallagnol chegou a dizer que era um especialista, né, do mundo do combate à corrupção. Inclusive, ele está nesse manifesto dizendo que tem alguma coisa errada nas condenações, nessas acusações contra o ex-presidente Lula. O senhor, nas suas conversas com esses juristas no mundo inteiro, o que eles têm a dizer? Qual o ponto de vista deles? O que eles dizem sobre essas condenações do ex-presidente Lula? Olha, esse manifesto mesmo mostra que esses juristas de renome internacional estão perplexos com o que está acontecendo aqui no Brasil, com o sistema de justiça brasileiro e, particularmente, com os processos do ex-presidente Lula. Esta mensagem que é subscrita por professores do mundo tão admirados, inclusive aqui pelos procuradores da Lava Jato, estão realmente, estão perplexos com essa situação. Esse comunicado ele foi publicado após aquele escândalo que eu já mencionei aqui, que foi o escândalo da Vaza Jato. Então, esses juristas acompanharam ao longo de anos aquilo que nós dizíamos e comprovávamos sobre as ilegalidades praticadas contra o ex-presidente Lula. E depois puderam constatar, nas próprias mensagens que foram publicadas pelo Intercept e por outros veículos de imprensa, que tudo aquilo que nós dizíamos era verdade e que havia efetivamente um complô, uma conspiração contra o ex-presidente Lula. E, a partir disso, manifestaram essa posição. Assim como outros juristas brasileiros e também de todo o mundo já se manifestaram com essa perplexidade. Eu tive a oportunidade de participar de algumas conversas com o professor Luigi Ferraioli, que é subscritor desse manifesto, lá em Roma, e assim, existe até, por parte desses acadêmicos, né, uma indignação de como o Brasil, que tem, o próprio professor, ele diz, olha, o Brasil tem uma Constituição muito avançada, como é que pode o Brasil estar negando garantias fundamentais, praticando tantos abusos contra o presidente Lula diante dessa situação? E assim como outros juristas também manifestaram uma posição bastante similar. Então, isso mostra que, efetivamente, nós precisamos olhar esse caso do presidente Lula com muita atenção, porque ele está causando desprestígio do sistema de justiça brasileiro no plano internacional. Doutor Zanin, eu acho que o povo brasileiro, assim como o ex-presidente Lula, os dois são vítimas, né? São vítimas
de pessoas que souberam como estar no poder, usaram o poder para alcançarem objetivos de interesses pessoais. Isso é um crime contra o povo brasileiro, e é isso que a gente precisa deixar claro. Eu estou tomando a liberdade de trazer esse posicionamento, porque, como cidadã brasileira, a gente fica indignada, a gente cobra, e eu achei bastante importante todos os esclarecimentos, porque a gente começa a ter uma ideia de como é que as coisas estão acontecendo e qual é a luta da defesa do ex-presidente Lula de provar isso, que hoje é o ex-presidente, pode ser qualquer um de nós. É tanto que a gente, de ontem para hoje, também foi surpreendido com a informação de que o juiz de São Paulo, que trouxe aquela avaliação em relação ao patrimônio da dona Marisa Letícia, ele admitiu um pequeno equívoco, doutor Zanin. Um valor de 26 mil, ele colocou 256 milhões. Se fosse outra pessoa, será que esse equívoco aconteceria? Eu sei que isso não lhe cabe, o senhor do meio jurídico, mas do ponto de vista jurídico, para a gente não ter essa parcialidade, como é que o senhor vê isso? É uma situação bastante delicada, porque esse despacho anterior, que havia sido proferido, ele fez referência a duas realidades totalmente diversas. Confundiu ou fez questionamento sobre uma determinada aplicação usando o valor de outra aplicação. E, a partir disso, houve a publicação de notícias falsas, inclusive por autoridades, né, parlamentares, dentre outros. Então, nós fizemos a prova, com base no extrato bancário, de que o valor correto daquele investimento é de R$ 26 mil e não de 256 milhões, como foi afirmado falsamente por algumas pessoas. Aliás, os herdeiros da dona Marisa estão processando já algumas pessoas que fizeram a afirmação falsa de que a dona Marisa teria escondido 256 milhões. A gente tem que ficar atento, doutor Zanin. Eu sei que acaba sendo uma ação política, mas se fosse outra pessoa, eu reforço isso, será que aconteceria? Bom, aconteceria da mesma maneira, é o questionamento que fica. Mas a gente tem que deixar claro para quem está nos acompanhando, doutor Zanin, e geralmente a gente tem uma interação com as pessoas que assistem, que acompanham, mas que hoje a gente não teve essa troca de informações, porque são questões muito delicadas. O senhor é um advogado, vai falar sempre do ponto de vista para não haver confusões em relação ao ambiente político e o ambiente jurídico. Então, a gente queria dar esse esclarecimento e pedir a compreensão das pessoas que nos acompanham. E aí, para finalizar, porque apesar de a nossa conversa estar muito interessante e teriam diversas perguntas, diversos esclarecimentos, mas não vão faltar oportunidades, eu queria finalizar, doutor Zanin, pedindo para que o senhor trouxesse para o povo brasileiro a informação do que deve ficar, do que o senhor está vivendo e acompanhando nesses processos, da luta da defesa do ex-presidente Lula, o que as pessoas devem compreender de tudo isso e guardar, e ficar atento, e acompanhar, junto com cada notícia que for divulgada. Eu acho que é importante que todos que estão nos assistindo tenham presente que esta é uma batalha jurídica longa, desleal, e que só que nós vamos persistir e vamos mostrar em algum momento, e vamos ter reconhecido em algum momento, que o ex-presidente Lula foi vítima de uma grande farsa através desses processos e dessas condenações que, inclusive, impediram que ele pudesse concorrer nas eleições
presidenciais de 2018. Enfim, é um trabalho bastante intenso, faz parte dessa estratégia da Lava Jato contra o presidente Lula, abrir diversos inquéritos, processos, enfim, tudo para tentar vencer pelo cansaço e pela falta de recursos. Não só eles atacam diariamente, né, o presidente Lula com inúmeras medidas descabidas, como, de outro lado, bloquearam todos os bens do presidente Lula, para que ele não possa se defender. Então, existe algo pensado para tentar vencer pelo cansaço e pela falta de recursos para se defender. Mas nós vamos continuar esse trabalho de forma persistente e eu sei que nós vamos chegar no final com o reconhecimento de que tudo isso foi uma grande farsa. Quais são os riscos para o presidente Lula e o que a gente pode fazer como cidadão que se indigna e que tenta e quer contribuir? Eu acho que a melhor contribuição que toda pessoa pode dar é se manter informada, porque a desinformação faz parte de toda essa guerra jurídica, do processo de lawfare. Então, já buscar informações corretas já é um grande passo para que as pessoas possam compreender o que efetivamente está acontecendo e quais são os objetivos que buscam por meio dessa perseguição, da prática do lawfare. Doutor Cristiano Zanin, eu queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui compartilhando conosco todas essas informações de grande valia, de grande importância, esclarecedoras, e que o povo brasileiro precisa escutar, absorver e praticar, não é? Essa situação de estar informado, de não apontar o dedo antes de saber realmente o que está acontecendo e se juntar a nós nessa. E agradecer mais uma vez, que o senhor deixe um recado para quem nos acompanhou desde o início até agora e teve essa oportunidade, esse conhecimento em relação a esses processos. Se o senhor quiser deixar um recado, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui com todos vocês, de poder fazer esses esclarecimentos e quero realmente poder vir aqui daqui a algum tempo, não só com as duas absolvições que eu já mencionei ao longo do programa, como também absolvendo o ex-presidente Lula de outras acusações descabidas que foram feitas contra ele pela Lava Jato de Curitiba. E também com o reconhecimento de que o ex-juiz Sérgio Moro não agiu como juiz nesses processos do ex-presidente Lula. Ele agiu, sim, como um acusador e como alguém que comanda os atos de acusação e que jamais poderia ter julgado o ex-presidente Lula. E eu também quero, né, aproveitar essa oportunidade para dizer que nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil, né, no nosso país, com a pandemia, no mundo estamos vivendo, né, um cenário muito, muito difícil, e que para que cada um, né, possa se cuidar e possa também né, preservar a sua saúde e a saúde dos seus, para que nós possamos sair muito em breve, ou dentro do tempo necessário, dessa pandemia. É isso. Muito obrigada, então. Muito obrigada a você que nos acompanhou esse tempo todo. Não deixe de acompanhar a nossa programação. Fiquem ligadinhos nos debates que acontecem aqui na TVPT. Se inscreva no nosso canal. Esteja participando conosco, porque informação faz um bem danado. Logo mais às 7 da noite tem mais programa. Um beijo e até a próxima.